Graça e paz, meus irmãos, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Aprofundando em Deus. Eu sou Luiz Carvalho e hoje nós vamos meditar em Números capítulo 19. Aqui tem um dos textos mais simbólicos e mais proféticos de todo o Antigo Testamento, sabia? Por quê? O que acontece? Aqui Deus ele vai ordenar algo bem diferente, que é a preparação das águas da purificação. E o elemento central disso tudo é uma novilha vermelha, sem defeito, que ela seria queimada fora do acampamento. Tudo isso aponta para quê? Para algo muito maior, que é o sacrifício perfeito de Cristo, do nosso Senhor, que viria a acontecer muitos séculos depois, uma vez que o Números foi escrito em 1440 antes de Cristo. Mas antes de começar, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like para ajudar essa mensagem a alcançar cada vez mais vidas. Isso ajuda muito a gente, ajuda principalmente as vidas que precisam dessa mensagem, de estudar essa palavra. Não se esquece também, tem um 5am todos os dias, 5 horas da manhã, onde a gente está estudando o livro de Números. E é um encontro muito poderoso, de oração, é gratuito, um estudo onde a presença de Deus ali, ela acontece. Simbora então, porque Números 19, 19, o povo de Israel ainda está no deserto, só que Deus vai estabelecer uma lei sobre como lidar com a impureza causada pela morte. Isso mesmo, para lidar com Deus, ele não aceitava a impureza. Lembrando que, na visão de Deus, a morte ela é uma consequência do pecado. Por isso, quem tocava num cadáver ficava impuro e precisava ser purificado. Então era um ritual que acontecia nessa época. Deus, então, vai dizer a Moisés e a Arão, no versículo 2, o seguinte, que dá assim, ó. Olha como está na palavra do Senhor. Minha versão é NVI. Essa é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Algumas versões estão escritas sem defeito e sem mácula. Então, essa novilha, ela seria sacrificada fora do acampamento e o sangue dela, seria aspergido em direção ao tabernáculo, que é um ato profético, que já estava apontando para Jesus, que seria sacrificado fora dos portões de Jerusalém. Então Deus estava fazendo o quê? Estava ensinando o povo que a purificação do pecado e da morte só pode vir através do sangue. Por isso que Jesus derramou o seu sangue por nós. E essa novilha vermelha, ela representa Cristo. Por que Cristo? Porque Cristo é o único cordeiro sem defeito, sem mancha. E isso carrega muitos significados espirituais. Por exemplo, vermelho é a cor do sangue, ou seja, é o símbolo da expiação. Expiação é o quê? É reconciliação, perdão dos pecados. Sem defeito, pureza e perfeição. Como eu falei, Cristo foi o único que apareceu na terra sem pecado, que cumpriu toda a lei sem pecado. Queimada fora do acampamento. O que significa? O mesmo local onde Jesus foi crucificado, fora dos muros da cidade. Então o sacerdote, ele pegava as cinzas dessa novilha, misturava com uma água corrente ali, que eram chamadas as águas da purificação. Com essa mistura, ele purificava qualquer pessoa que tivesse tocado num morto, num falecido, num corpo morto, e com isso, consequentemente, se contaminado. Como está aqui no versículo 17. Está assim, ó. Pela pessoa impura, colocarão um pouco das cinzas do holocausto de purificação num jarro e derramarão a água da fonte por cima. Então isso mostrava que a purificação ela vem dessa combinação do sangue, que é o sacrifício, e da água, que é o símbolo do Espírito Santo. Em outras palavras, o que está falando aqui? O sangue, ele nos limpa da culpa, e o Espírito, ele vai nos renovar por dentro. Então você está livre e limpo e purificado, fora e dentro. E sem esse processo, ninguém podia se aproximar da presença de Deus. E é da mesma forma hoje, Hoje, sem o sangue de Cristo e sem a regeneração do Espírito, ninguém pode subir aos céus, ninguém pode ver o reino. Ou seja, quando você recebe Jesus Cristo na sua vida como seu único e suficiente Salvador, como seu Senhor e Salvador, o sangue de Cristo ele te lava dos pecados automaticamente, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é um dos trechos que eu mais gosto, que é assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, ao mesmo tempo, ao receber Jesus, você também recebe a presença do Espírito Santo. Então você é lavado com sangue, as coisas velhas se passaram e o Espírito Santo te enche com a sua presença. Então, portanto, irmão, irmã, Números 19 nos ensina que a santidade custa alguma coisa. A purificação é um processo contínuo e o preço já foi pago por Jesus. Então essa morte no deserto, na época em Números, ela era um lembrete constante do pecado. Só que Deus, hoje, na nova aliança, ele cria um caminho para a restauração e esse caminho hoje tem um nome, um único nome, Jesus Cristo. Por isso você precisa entregar a sua vida para Cristo para receber todas essas bênçãos, né? Como está lá em Hebreus 9, né? Que o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então é Deus dizendo para você através desse vídeo, não viva com a impureza do passado. O meu filho, ele já te purificou através da morte e do sacrifício dele. Porque o sangue de Cristo, ele não perdoa apenas, ele transforma, ele purifica, ele traz uma nova vida nova, como diz o apóstolo Paulo, quando as antigas coisas se passaram. Então, gente, número 19 é isso, é Deus ensinando que a pureza ela não vai vir do meu braço, do meu esforço, nem do seu, ela vem do sangue derramado na cruz por amor. E essa novilha vermelha era apenas uma sombra daquilo que estava por vir. O Antigo Testamento ele está sempre apontando para o Novo Testamento, que Cristo é o verdadeiro sacrifício que limpa o corpo, a mente e o nosso coração. Ele lava tudo. Hoje a gente não precisa mais dessas águas da purificação, né, misturada com as cinzas da novilha, porque o Espírito Santo ele já nos purifica e o sangue de Jesus ele nos mantém limpo por fora e o Espírito por dentro. Então, se essa palavra tocou no seu coração, se você viu o poder aí de você receber Cristo, como que é poderoso esse sacrifício de Cristo, escreve aqui, Senhor, me purifica com teu sangue. Senhor, me renova com teu Espírito Santo. E aproveite e entregue agora a sua vida a Cristo. Vamos orar junto? Quero que você ore comigo, entregando a sua vida a Cristo. Eu vou falar e você repete. Eu, Luiz, aí você fala seu nome, nesse momento, entrego a minha vida a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, eu me entrego a Ti. Jesus Cristo, entra na minha vida. Jesus Cristo, eu sou agora completamente seu. Obrigado, Jesus, por me purificar dos meus pecados. Obrigado, Jesus, por me lavar com teu sangue. Obrigado, Jesus, por me encher com o Espírito Santo de Deus, Jesus. Te agradeço pelo seu sacrifício. Amém. Amém. Agora o seu nome está no livro da vida. Você agora está salvo. Você agora vai receber todas essas bênçãos que nós falamos aqui, nesse capítulo 19, que onde antes precisava se matar uma novilha vermelha sem defeito, agora essa novilha tem o nome é Jesus. Quando você aceita Jesus, você valida esse sacrifício e é completamente lavado e purificado. Então mande essa mensagem para quem precisa dessa purificação, para quem precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para quem precisa fazer essa oração. E que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo estudo de Números capítulo 20.